Muitas pessoas têm alergia a algum tipo de alimento, geralmente corantes ou ao leite, por exemplo. Pense então numa intolerância a um produto que está presente em vários alimentos. Os mais comuns no nosso dia a dia, como pão, macarrão, biscoitos, bolos. Este alimento é o glúten, a principal proteína presente no trigo, centeio, cevada e aveia. A doença celíaca é a intolerância permanente ao glúten. Então, os alimentos que contêm glúten não são bem digeridos, não são bem aproveitados pelo organismo e também eles acabam causando uma lesão no intestino delgado. E o que é o glúten? O glúten ele é uma proteína que está presente no trigo, tanto o trigo integral quanto o trigo branco, centeio, cevada, no subproduto da cevada que é o malte e por contaminação na aveia. Então a aveia que é produzida no Brasil contém glúten por contaminação, porque ela é beneficiada, plantada junto com o trigo. Já a aveia de outros países, na maioria das vezes, não contém o glúten. Como que uma pessoa pode saber se ela tem essa doença celíaca? Para o diagnóstico é importante os exames, é feito exames de anticorpos, para saber se os anticorpos para esse glúten estão aumentados. A partir do momento que se tem um indício de positividade nesses 3 exames de sangue, que são para os anticorpos, aí se faz a biópsia do intestino para confirmar o resultado. Como que a pessoa vai chegar a fazer esse exame, Por qual motivo? Normalmente quando tem sintomatologia. A sintomatologia ela é muito variada, mas um dos principais é algum acometimento relacionado ao intestino. Constipação, diarreia, enjoo, então náuseas frequentemente, dores de cabeça, cansaço extremo, tendência à anemia. É bem importante aquela pessoa que faz a suplementação de ferro, utiliza, no período que está suplementando aumenta um pouquinho, depois já cai. E isso pode ser característica para a doença celíaca. A doença celíaca se manifesta em crianças, adultos e idosos. Estudos internacionais apontam que 1% da população mundial é celíaca, mas a maioria dessas pessoas ainda não tem diagnóstico. Quais são os produtos naturais que são indicados para quem tem essa doença? Então, tudo que não é derivado de trigo, centeio, cevada, malte e aveia, pensando na aveia que é produzida no Brasil, pode ser utilizado pelos celíacos, Então, substitui-se a farinha de trigo por farinha de arroz, pelas féculas de mandioca, féculas de batata, e daí todas as frutas, o arroz, as leguminosas não contêm glúten. Elas podem conter glúten por contaminação, Mas naturalmente elas não contêm o glúten. E se caso a pessoa ainda não sabe que tem essa doença, ela consumir um alimento com glúten, o que acontece no organismo dela? Ela faz uma lesão importante no intestino delgado. Então, fazendo essa lesão, ela aumenta a probabilidade de desenvolver doenças, especialmente no intestino. E, inclusive, ela pode desenvolver, por exemplo, um câncer de intestino, porque é como se ela tivesse uma ferida e todo dia ela fosse lá machucar um pouquinho essa ferida. Então, isso não cicatriza, não sara e, pelo contrário, pode evoluir. Então, normalmente, quem tem a doença celíaca e não tem o diagnóstico, ou mesmo tendo o diagnóstico, não cuida, pode desenvolver um problema sério, especialmente no intestino. O que é a contaminação cruzada? Contaminação cruzada é quando o alimento ele não contém naturalmente glúten, mas o fato de estar próximo de um alimento que contém, ele sofreu uma contaminação. O que acontece? O ar, as partículas de glúten, elas podem ficar no ar. Então, os alimentos que são vendidos a granel, por exemplo, se tem uma quinoa, um amaranto, uma castanha, que está próximo, por exemplo, de onde é vendida a farinha de trigo, se a mesma concha é utilizada, se só o fato de abrir esses potes, o ar vai estar com partículas de glúten e vai contaminar esses alimentos que não teriam glúten naturalmente. Por exemplo, se a pessoa vai usar uma manteiga no pão e ela usa a mesma faca que uma outra pessoa utilizou no pão com glúten, ela está contaminando o seu pão. Então isso é uma contaminação cruzada. Causa uma lesão tanto quanto se a pessoa estivesse consumindo realmente o glúten. Talvez com sintomas um pouco mais a menos, mas com certeza vai causar lesão. Então essa questão da contaminação cruzada, até mesmo dos espaços onde a gente vê que é vendido produto sem glúten, como é o caso daqui, sempre assim, prateleiras específicas, as embalagens são muito bem vedadas, porque senão qualquer partícula do ar pode estar contaminando. Então isso é a contaminação cruzada, é o que acaba acontecendo com a aveia no Brasil, porque ela é plantada com o trigo, beneficiada com o trigo e aí sofre essa contaminação, que naturalmente ela não teria na composição. Outras pessoas da família têm o risco de pegar essa doença?
pegar a doença, não, ela não é contagiosa, mas existe uma carga genética aí. Então, assim, se tem uma pessoa na família que tem a doença celíaca, todos devem fazer os exames, porque existe uma probabilidade pela questão genética, tá? Essa doença tem cura? Só o tratamento, não tem cura. Então, uma vez a pessoa é celíaca, ela vai ser sempre celíaca. Agora, tem que manter o tratamento, que é a dieta. E como que funciona esse tratamento? Na verdade, o tratamento é mudar toda a dieta, tirando todos os alimentos que contêm glúten. Quando uma pessoa na família só é celíaca, o ideal é que todo mundo faça a adesão de alguma maneira, ou que pelo menos não sejam produzidos dentro do mesmo ambiente produtos com glúten. Então fica mais fácil, porque não pode ser utilizado um forno para o alimento com glúten e ao mesmo tempo para o sem glúten. Então, assim, o tratamento consiste em a gente evitar totalmente os alimentos com glúten e evitar a contaminação cruzada. O importante é quando a pessoa vai num restaurante, ela ter certeza que esse restaurante também não utiliza nada que possui glúten, porque no Brasil é difícil, a gente não tem assim muitas opções de restaurante, algumas cidades, mas assim, não é uma coisa assim que fica bem explícito, né? Não tem glúten, então tem que ter um cuidado. Na maioria das vezes o celíaco precisa fazer suas refeições mais em casa para garantir que não tenha contaminação. Qual a diferença entre doença celíaca, alergia ao trigo e sensibilidade ao glúten não celíaca? Então, doença celíaca é essa intolerância permanente ao glúten, né? Então, a pessoa nunca mais deveria consumir o glúten porque ela vai causar uma lesão no intestino, que é característico dessa doença. A alergia ao trigo não é exatamente ao glúten, que é um dos componentes, é alergia aos componentes do trigo. Então, ela pode consumir o centeio, ela pode consumir aveia mesmo que com contaminação, ela pode consumir num restaurante, desde que ela não consuma o trigo, já é suficiente. A sensibilidade ao glúten não celíaca é uma outra patologia relacionada ao glúten. Não causa a mesma lesão no intestino, mas muitas vezes a pessoa tem os mesmos sintomas. Então ela pode ter diarreia, ela pode ter constipação, ela pode ter falta de disposição, tendência à anemia, ela pode ter coceiras pelo corpo e pode se fazer os exames e não apresentar a doença celíaca, mas daí a gente consegue diagnosticar como uma sensibilidade ao glúten não celíaca, mesmo sem exames, porque na verdade pelos sinais e sintomas e pela retirada do glúten, nós percebemos que existe uma melhora nos sintomas, então se caracteriza como sensibilidade ao glúten não celíaca. Qual é o elemento-chave para garantir a saúde do celíaco? Evitar totalmente o glúten. Então, se a pessoa evita o glúten, ela vai ter uma qualidade de vida, com certeza, como uma pessoa que não tem a doença celíaca. Num primeiro momento, quando se descobre, é importante procurar orientação nutricional para que seja feita uma recuperação dessa flora intestinal. Então, a partir do momento que ela teve diarreia, constipação, agrediu esse intestino, ela precisa fazer um tratamento com pré-biótico, probiótico, vitaminas e minerais que ela está com deficiência. Então, é importante uma reeducação alimentar e uma adequação nessa dieta para que seja totalmente isenta de glúten. Qual é a solução? Manter essa dieta para sempre, para o resto da vida, procurar produtos, cada vez está se lançando mais produtos novos, então participar dos cursos de culinária sem glúten, mas assim, procurar o maior número de informação possível e principalmente manter essa dieta. Lembrando que é obrigatório por lei federal que todos os alimentos industrializados informem em seus rótulos a presença ou não de glúten para resguardar o direito à saúde dos portadores de doença celíaca.